Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que no fundo, mas no fundo do meu coração. Preparadas para receber uma dose de ânimo, uma dose de fé, uma dose de esperança para as vossas vidas? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, nos concedendo a fé e esperança. Bênçãos extraordinárias. O tema de hoje, grito de angústia. Uau! Referência bíblica, Salmos 31, versículos 1 a 8. A palavra diz: em ti, Senhor, me refugio, nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Se para mim uma rocha de refúgio, uma casa de defesa que me salva. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que? Por amor do teu nome. Guia-me e encaminha-me. Tira-me do laço que me amarram, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Odeia aqueles que atentam para ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, tens conhecido as minhas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés no lugar espaçoso. Uau! Graças a Deus. Grito de angústia. Preste atenção. Muitas vezes não podemos saber como nem de onde surgem pavores e sofrimentos em nossa vida. Sentimos-nos sem esperança. Nesses momentos, só nos resta olhar para cima e clamar pela misericórdia de Deus. Essa era a situação de Davi descrita neste salmo. Nessa angústia, Davi lança um clamor de sua alma aos céus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Versículo 5. Expressão que vai ser o brado do Filho de Deus no momento em que rendeu o Espírito ao Pai no altar da cruz. Conforme Lucas 23, versículo 26. Nenhuma esperança há para o corpo esmagado pela dor, mas o espírito é imortal. Está escrito: o pó volte para a terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Referência Eclesiastes 2, versículo 7. Davi sabe que Deus não está alheio ao seu sofrer. Versículo 7. Deus vê. Ele viu a aflição de Raquel, de Agar e de Ana. Deus viu a aflição do seu povo no Egito. A extrema dor e angústia do seu filho na cruz não lhe passou despercebida. Referência a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Hoje, em pleno século XXI, os filhos de Deus estão sujeitos à dor. Nessas horas, nem tudo está perdido. Se chegarmos ao ponto de desespero para o nosso corpo, podemos entregar nosso espírito nas mãos de Deus. Não acabou. Trago aqui as 3 referências citadas. Primeira, Lucas 23, versículo 46. Jesus bradou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Nenhum dos evangelistas disse que Jesus morreu. Eles parecem ter deliberadamente evitado a palavra. Não querem dar a impressão de que, no fim, a morte o reclamou e ele teve que se render à sua autoridade. A morte não o reclamou como sua vítima, ele a capturou como vencedor sobre ela. Os evangelistas usam entre si 4 expressões diferentes, cada uma delas colocando a iniciativa no processo da morte de Jesus em suas próprias mãos. Marcos diz que ele, com um alto brado, expirou. Marcos 15, versículo 37. E Mateus afirma que ele entregou o Espírito. Mateus 27, versículo 50. Enquanto Lucas registra suas palavras: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito, que é a referência dentro da mensagem de hoje. A expressão de João, no entanto, é a mais contundente, a saber que ele curvou a cabeça e entregou o espírito. João 19, versículo 30. O verbo é novamente paradidome, que foi usado por Barrabás, pelos sacerdotes, por Pilatos e pelos soldados que entregaram Jesus. Agora João o coloca nos lábios do próprio Jesus, que entrega o espírito ao Pai e o corpo à morte. Notemos que antes de fazer isso, ele curvou a cabeça. Não que ele tenha primeiro morrido e então sua cabeça tenha caído sobre o peito. Foi o contrário. O curvar a cabeça foi o seu último ato de entrega à vontade do Pai. Assim, em palavra e em obra, ao curvar a cabeça e ao declarar que estava entregando o Espírito, Jesus afirmou que sua morte foi um ato voluntário seu. Jesus poderia ter escapado da morte no seu último minuto. Como disse no jardim, ele poderia ter convocado mais de 12 legiões de anjos para resgatá-lo. Poderia ter descido da cruz como os que dele zombavam e desafiaram a fazer, mas ele não fez isso. Por sua livre e espontânea vontade, ele se entregou à morte. Foi ele quem determinou a hora, o lugar e o modo de sua partida. As duas últimas palavras da cruz: está consumado e entrego o meu espírito, proclamo Jesus como vencedor sobre o pecado e a morte. Devemos vir humildemente à cruz, merecendo nada a não ser juízo, implorando por nada a não ser misericórdia, e Cristo nos libertará da culpa do pecado e do pavor da morte. Na segunda referência, Eclesiastes 12, versículo 7, também tem um paralelo em Hebreus 9, versículo 27, que diz: é assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O que vem após a morte? A resposta da Bíblia resume-se em uma só palavra: julgamento. Quando o corpo retorna ao pó de onde veio, o espírito volta a Deus. Eclesiastes 12, versículo 7. Para ouvir o veredito divino acerca da vida que foi vivida. A vida nesse mundo, um prólogo de nossa história na eternidade. É nosso tempo de experiência, como temos usado nossa liberdade, tempo, saúde e oportunidades. E, acima de tudo, que lugar tem Jesus Cristo em nossa vida? Tudo depende disso. E finalizando a nossa linha de raciocínio, a última referência na mensagem de hoje, 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 19, que diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, pois em nós a palavra da reconciliação. Se pudéssemos nomear este versículo da Epístola aos Coríntios, eu o chamaria assim: reconciliados para reconciliar. A forma mais coerente de sermos gratos ao Pai pela dádiva da reconciliação é reconciliarmos as pessoas com Deus, lhe comunicando o Evangelho de Cristo. Por isso, crie formas para anunciar o Evangelho, planeje reuniões de tudo bíblico nos lares, entregue folhetos na rua, ore por algum missionário que está no campo. O coração de Deus se alegra quando oramos pela salvação das almas. O Pai se sente feliz quando ganhamos vidas para seu Filho Jesus. E você? Recebeu uma palavra de reconciliação? Comece a usá-la para promover o reino de Deus na face da terra. Seja fiel na sua missão de evangelizar, pois Deus, por certo, não se esquecerá do trabalho de suas mãos. O preço foi pago, o resgate foi providenciado, o julgamento de Deus foi enviado. Não por causa de algo que tenhamos feito para satisfazê-lo, mas pelo seu próprio sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Se Deus chegou a tal ponto de nos reconciliar consigo mesmo e nos adotar para a sua família, como podemos recusar? Fato, não podemos. Deus Pai, nós lhe oferecemos nossos corações. Receba essas palavras em nome de Jesus.
A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Antes da nossa oração, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, curadas, saradas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, ó Deus gracioso, eu sei que meu pecado quebrou seu coração e ofendeu sua santidade. Portanto, palavras não podem expressar minha gratidão ao Senhor. O Senhor foi ferido pelo meu pecado, mas ainda providenciou o sacrifício para me redimir e me reconciliar com o Senhor, Pai. Eu lhe louvo por sua graça, eu lhe agradeço por seu amor e prometo compartilhar sua misericórdia. Pai, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que espero todo o dia. Quer após a morte, meu julgamento, Pai, que se encontre virtude em minha vida, para que eu possa habitar com o Senhor por toda a eternidade. Deus poderoso, damos-te graças, porque podemos esperar em Ti, mesmo quando não vemos nenhuma outra esperança. Na santa autoridade, em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.